12. Guild Wars. Capítulo 414. Contra inimigos de Rank 3-2. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nós sublinhando Eva não ficou muito chocada com isso, surpreendentemente. Como uma pessoa que alcançou rank 6 na linha do tempo anterior, ela sabia exatamente que tipo de força os monstros de cada rank até então possuíam. Então ela poderia definitivamente entender que tipo de dano ela estaria causando em um mero nível 16. No entanto, as outras senhoras não sabiam disso e ficaram chocadas. Eles não achavam que Eva era fraca, mas sim que o Rancid de Gentorm era muito forte. Poderia até mesmo ignorar os ataques de luz de Eva que eram tão poderosos que enlouqueciam tão facilmente. Ikari franziu a testa e esmagou um cristal de éter. Assim como Draco poderia facilmente manipular a energia de seus próprios cristais, Ikari poderia fazer o mesmo, e ainda melhor, já que seu status de espírito era 3 vezes maior que o de Draco. Na verdade, ela foi até capaz de converter lentamente pedaços dela em energia mundana, que era o objetivo de tudo isso. Ela então fortaleceu suas 3 esposas irmãs com sua benção da luz branca, aumentando todas as suas estatísticas em 3, bem como sua defesa e dano. Isso teve o melhor efeito no restante da batalha. Os primeiros a sentir isso foram Roma e Zaini. Roma, percebendo que seu fogo negro estava fazendo tão pouco no final, decidiu aumentar ainda mais as coisas usando suas artes místicas para lançar uma bola gigante de fogo azul que parecia queimar o ar ao seu redor. Enquanto Roma teve que passar algum tempo lançando e cantando, Zayn imediatamente soltou sua habilidade Thunderstreak. A caverna não estava conectada ao mundo exterior, mas uma pequena lacuna se abriu nas rochas para permitir que o raio atingisse o verme gigante. A habilidade causava 70% do dano elétrico a um alvo e tinha uma chance de atordoar, e como o raio era um ótimo elemento contra tipos sombrios como Gentorm, causava dano extra. Menos 430.000. Este único ataque causou mais dano do que Roma e Zayn haviam causado juntos anteriormente, graças ao buff insano de Ikari e à habilidade do tipo relâmpago puro usada. Enquanto o Gentorm era lançado nas profundezas de outro atordoamento, Roma finalizava seu próprio elenco. A bola de fogo azul que agora tinha o dobro do tamanho de uma bola de discoteca disparou e atingiu a entrada de sua boca, queimando sua cavidade e também sua pele. O pobre monstro gritou de dor sem fim. Ele estava dormindo pacificamente, cuidando da própria vida quando foi atingido pelo fogo, sua maior fraqueza, combinada com uma explosão mental que rompeu sua mente e continha traços de relâmpagos, sua outra fraqueza, que o forçou a ficar atordoado. Depois disso, foi atingido por 2 ataques do elemento luz, outra maldita fraqueza, o que exacerbou ainda mais a sua agonia. No entanto, os primeiros ataques foram bastante fracos e causaram poucos danos no geral, apenas dor. Agora, porém, o dano disparou e mais um pouco disso veria o Rancid de Gentorm a caminho do céu. Afinal, ele fazia questão de visitar a igreja todos os domingos e nunca fornicava, por isso estava destinado a entrar pelos portões do céu. O fogo azul de Roma foi ainda mais inacreditável, pois causou menos 1.350.000 de dano. Isso representava mais de 1/15 de toda a barra de saúde do monstro. Então ele percebeu que as coisas estavam ficando sérias. Como tal, mesmo com a dor, ele gritou alto e emitiu uma onda de gás tão tóxica que ficou praticamente preta. Essa toxina se espalhou quase instantaneamente, mas as mulheres estavam preparadas para essas coisas graças às instruções de Eva. Roma disparou um pequeno tiro de seu fogo negro que se conectou com o gás tóxico e, como era de se esperar, explodiu. Um gás como esse era facilmente inflamável, só que nem todo tipo de fogo poderia incendiá-lo. Felizmente, o fogo negro de Roma foi forte o suficiente para isso. Eva estremeceu ao se lembrar das histórias de terror dos jogadores nos fóruns depois que eles entraram nesta masmorra na linha do tempo anterior. O Rancid de Gentorm, agora queimando em chamas criadas por seu próprio gás tóxico, foi totalmente suprimido. Zayn e Roma eram os causadores de dano, já que o dano de Eva não era igual. Caso contrário, eles poderiam facilmente conter o monstro com seu passivo ilusão combinado. Eva também ajudou usando sua linhagem ao máximo.
Seus ataques baseados na luz custam menos entre suas habilidades, apesar de serem os mais fortes. E isso ocorre apenas porque ela treinou mais e usou mais. Como tal, feixes de luz, espadas de luz, lanças de luz e bombas leves foram lançadas por ela impunemente, causando pouco dano em comparação com Roma e companhia, mas definitivamente ferindo gravemente o Hansir de Giantorm. Foi chocante a facilidade com que eles derrotaram um inimigo de rank 3. Mesmo que Eva tivesse uma classe divina e os outros 3 fossem NPCs dominados, eles ainda eram de rank 1 e rank 2, respectivamente. Para saltar de classificação assim, então qual seria a necessidade de equilíbrio? Mas eles se importaram. Não. Eva, Roma, Zayn e Kari estavam fazendo seu trabalho com um foco obstinado, apressando-se para acabar com esse monstro antes que qualquer mudança inesperada pudesse acontecer. Eva poderia tê-los preparado com bastante antecedência, o que foi outra razão para seu grande sucesso na batalha, mas qualquer coisa que pudesse acontecer, aconteceria. Quando o monstro caiu para 50% do HP, os olhos de Eva se estreitaram. Parece que teremos alguns problemas a partir daqui. Para reforçar seu argumento, o verme gigante rançoso gritou alto e soltou uma onda de choque que empurrou todos para trás. Ele usava uma habilidade que seria ativada automaticamente quando atingisse metade da saúde. Spawn. Spawn, habilidade ativa efeito, ao sacrificar 10% do HP total e da habilidade de batalha, cria centenas de mini-spawns para sediar todos os inimigos. Duração, 10 minutos. Recarga, condicional nota, ativa em 50%, 25% e 5% de HP respectivamente. Esta era uma habilidade bastante básica para todos os monstros de alto nível. É claro que tais habilidades variavam de acordo com a raça e o tipo de monstro, mas muitos deles as possuíam mesmo assim. Embora isso só fosse visto em monstros de nível chefe, olhando para a saúde do Giantor Rank 3, ele certamente poderia ser chamado de chefe por si só. Fiel ao nome da habilidade, pústulas cresceram por todo o corpo do verme gigante rançoso e cresceram até o tamanho de bolas de futebol antes de explodirem com um pus amarelo nojento para revelar versões menores de si mesmo. O fedor e a visão enojaram profundamente as 4 senhoras, mas elas permaneceram calmas. Eva disse a eles que quando esse estágio ocorresse, eles deveriam usar ataques ao até que os adições, como ela chamava, fossem destruídos. Como tal, Zayn jogou fora um monte de facas e as imbuiu com sua aura relâmpago. Ela então os manipulou habilmente para eliminar os pequenos monstros que rastejavam furiosamente em sua direção e cuspiam algumas toxinas nojentas. Com seu nível de telecinese, isso foi muito fácil. Ela poderia até colocar em seu manifesto que deu a cada mini-minhoca sua própria faca de arremesso. Uma faca, um verme. Vote em Zayn 2066. Roma era menos sofisticado e se apegava aos seus fogos místicos que queimavam tudo ao seu alcance. Nenhum dos minúsculos vermes sobreviveu a esse ataque e foram reduzidos a cinzas com um único golpe. Eva não se preocupou em atacá-los porque esse não era seu dever. Seu dever era agir como vanguarda e MT, então ela lançava barreiras de luz diretamente sobre Zayn e Roma com sua energia de linhagem sempre que eles estavam prestes a serem atacados. Isso seria impossível em um campo de batalha. Em qualquer campo de batalha. Mas se tornou pedante quando alguém lembrou que Eva tinha controle, o que poderia permitir que ela captasse o movimento de qualquer coisa dentro de um certo alcance. Com isso, a formação deles ficou praticamente perfeita. Tudo o que Kari precisava fazer era manter os buffs neles, e ela tinha energia mais que suficiente para isso no momento. Foi lógico que dentro de mais 2 minutos, eles conseguiram reduzir o Hansir de Giantorm para 25% do HP restante. Embora tenha tentado rebelar-se contra o destino e a sua morte inevitável, não passou de lutas fúteis da população em geral contra os senhores ocultos que controlam a humanidade. Eventualmente, atingiu o ponto-chave final de 5% de HP, mas Zayn e Roma não estavam mais interessados em perder tempo. Roma usou mãos necróticas enquanto Zayn usou sua habilidade charme em todos os mini-vermes. Todos eles imediatamente se tornaram seus escravos, pois eram mais fracos que ela. Afinal, eles foram criados para distrair e aglomerar, não para causar dano. Eles foram produzidos pensando na quantidade e não na qualidade. Ela não os usou contra seu criador, mas os manteve de lado enquanto ela e Roma acabavam com o Hansir de Giantorm.
Eva disse a ela para encantá-los e mantê-los de lado, porque havia uma boa chance de que eles seriam necessários mais tarde. Depois que o Rancid Gentor soltou seu grito final, ele desabou em uma pilha de carne podre que deixaria até um porco doente. Algum saque caiu ao redor, mas Zayn o carregou com sua telecinesia sem ousar se aproximar. Quanto à experiência, boa parte dela foi concedida. No total, eles receberam 69.081% de experiência por matar o monstro de rank 3 mais baixo. Essa quantia parecia chocante, mas não era. Afinal, esse grupo era composto por apenas 3 lutadores de rank 2 e um aventureiro imortal de rank 1. 69k de experiência foi muito mais do que Draco ganhou como um rank 1 lutando contra monstros de rank 2 no pomar. Naquela época, ele estava ganhando 16k de experiência por eliminar a pontuação de monstros de rank 2, que foi reduzida para 1,6k graças à sua classe divina. Claro, isso foi apenas para limpar setores naquela época, mesmo quando ele limpou zonas de campo inteiras, o máximo que ele ganhou foi 53k de experiência. No entanto, apenas um monstro de rank 3. A maior parte disso aconteceu naturalmente devido à participação de Eva. Se ela estivesse no rank 2 como eles, a quantidade provavelmente não ultrapassaria 1,2k de experiência. Claramente, subir 2 ranks era bastante lucrativo, mas também era impossível. Como a distribuição do partido foi definida para o líder do partido, já que Eva levaria merda de cachorro por seu dano fraco, a divisão foi feita em 70% para o líder do partido e 30% para os outros membros. Como tal, Eva recebeu 48.356% de experiência, que foi cruelmente reduzida para 4.835%. Roma, Zayn e Ikari tiveram que dividir os 20.724% restantes igualmente, o que resultou em 6.908% de experiência. Então, mesmo que a maior parte da experiência tenha ido para Eva, Roma, Zayn e Ikari acabaram com mais cada um do que Eva no geral. Esta foi a verdadeira lamentação das classes divinas. Roma passou para o nível 100, 0% do nível 59, 21%, dando-lhe 123 pontos de estatísticas. Zayn foi para o nível 100, 0% do nível 59, 21%. Dando a ela 123 pontos de estatísticas. Eva passou para o nível 50, 1.594% do nível 15, 59%, dando a ela 105 pontos de estatísticas. Ikari foi para o nível 100, 0% do nível 59, 21%, dando a ela 123 pontos de estatísticas. Como era de se esperar, eles alcançaram todos os seus limites de classificação em apenas uma batalha, um feito que forçaria qualquer jogador da linha do tempo anterior a tossir 3 litros de sangue, o que era quase metade do sangue em seu corpo de qualquer maneira. Eva sorriu com isso, pois era isso que ela esperava. Como tal, ela disse: primeiro, vamos alocar nossos pontos, depois podemos voltar para a Vita para subir de nível. Depois disso, retornaremos a esta masmorra e continuaremos nosso trabalho. Os outros 3 trocaram olhares surpresos. Afinal, eles apenas lutaram contra um inimigo e já estavam voltando. Não, foi antes que eles lutaram contra um inimigo e já estavam prontos para subir de rank assim. Eva entendeu o ceticismo deles, mas apenas riu e incentivou-os a ir embora com ela. Uma vez que ela completasse seu rank up e alcançasse o rank 2 enquanto eles alcançavam o rank 3. Seu ganho de XP cairia tão drasticamente que silenciaria suas dúvidas. Nota do autor, suspiro. Achei que não precisaria fazer algo assim por muito tempo, já que a base básica do mundo e das regras do romance foi definida enquanto o resto se baseia nisso, mas desde que seu amado editor expressei dúvidas, pensei em cortar qualquer dissensão pela raiz. Então, a questão aqui é: por que Eva e companhia alcançaram o limite de classificação no período de um capítulo e uma batalha? Vou começar de forma simples. Quais são os critérios para calcular a experiência no jogo? Afirma-se no capítulo 172 que a IA seguiu a regra de esforço igual recompensa. O que isto significa? A IA calcula os benefícios para todos os empreendimentos com base no esforço objetivo versus esforço subjetivo. O esforço objetivo é a verdadeira dificuldade de uma ação.
Em outras palavras, se um jogador médio de rank 1 com 3 NPCs médios de rank 2 lutasse contra esse monstro de rank 3, quais seriam suas chances de sucesso? O esforço subjetivo é a dificuldade atual de uma ação. Quão difícil foi para Eva, Ikari, Roma e Zayn derrotar especificamente esse inimigo? Ambos se combinam para decidir o resultado final, e é basicamente como calcula a ESP. Outra questão foi levantada, que é a mecânica de ESP do grupo. O jogador não pode abusar de tal mecânica para aumentar o nível de potência. Por que não trazer um matador de rank 0 em um grupo de jogadores de rank 2 para enfrentar um monstro de rank 2 para que eles possam ganhar mais experiência? Para responder a isso, lembremos-nos primeiro daquilo que foi repetido inúmeras vezes no romance, mas que muitos parecem esquecer. Isto é não fácil para um jogador para matar um monstro. Eles literalmente precisam se agrupar em grande número para derrotar monstros do mesmo nível. Você está falando sobre cruzar o rank para matar um inimigo superior? Mesmo Draco não poderia fazer isso até que sua classe divina fosse adquirida. A maioria dos jogadores subiu de nível lutando em grupos contra monstros de nível inferior ao deles para ganhar aumentos de supressão de nível. Trazer um peso morto para tal batalha para aumentar a experiência? Ei, você acha que a IA é estúpida? Esta é uma inteligência artificial que pode controlar todo o mundo digital de uma só vez, e não um motor de jogo de um jogo moderno que é limitado por códigos nos quais bugs podem ser explorados. Obviamente, pode julgar a situação e reagir de acordo. 4 mulheres de rank inferior lutando contra um monstro de rank superior são diferentes de muitos jogadores do mesmo rank trazendo um aliado de rank abaixo contra um monstro do mesmo rank que a maioria dos jogadores do grupo. Pessoalmente, acho que parte disso deveria ser óbvio se você prestasse atenção aos detalhes da história, mas tudo bem. Por favor, mantenha tudo isso em mente. Obrigado. Guild Wars. Capítulo 415. NPC Belezas Rank 3 Eva, assim como as outras senhoras, retornaram à caverna central da masmorra após alocar seus pontos de estatísticas montaram em Lucia, que saiu do inventário de Eva. Com um único flap, a Tipo Enix subiu no céu, e o segundo flap a viu disparando em direção à cidade-estado de Vita. Eva não precisava mais subir de classe, então não havia a necessidade de chegar ao Guild Rank 7. Qualquer centro de treinamento serviria para seu próximo aumento de classificação, e já havia um na cidade-estado de Vita, então não havia a necessidade de ir para destinos separados. Lucia apareceu acima do salão do éter quase imediatamente desceu. As senhoras desmontaram e agradeceram gentilmente a Fênix da Luz antes de irem para sua residência. Embora Zayn e Roma quisessem entrar correndo, pegar seus bebês e abraçá-los por horas a fio, eles entendiam as prioridades. Além disso, as crianças estavam no reino Anomalia, então elas poderiam vê-las de qualquer maneira. Assim que Roma e Zayn entraram e viram Loki e Rosella brincando com sua irmã mais velha, Hila, eles ficaram tão emocionados que quase choraram. Rosella estava tão obediente como sempre e observou cuidadosamente o orbe de conversão de éter no centro do reino, enquanto Hila estava tendo dificuldade em manter um disciplinado Loki sob controle. Aquele pequeno animal só se comportava bem na frente de sua mãe ou de qualquer um de seus pais. Sempre que se encontrava sem supervisão dos pais, o que era muito raro, ele exibia seu demônio interior e causava estragos. Infelizmente, Zayn o flagrou se comportando mal não mudou nada. Ela era uma mãe maluca, e sua mente literalmente reescreveu as memórias armazenadas ativamente em sua cabeça, vendo Loki causar danos a ele sendo ainda mais obediente do que Rosella. Roma e os outros não tinham essa falha, mas definitivamente podiam ver isso em Zayn, então olharam para Hila com pena. Como irmã mais velha da próxima geração, era seu dever cuidar dos irmãos, para que pudessem imaginar um futuro difícil para a garotinha. No entanto, eles não podiam se concentrar muito neles. Eva permitiu que as mães aproveitassem um pouco o reencontro com seus bebês e os acalmassem, antes de entregá-los a ela, que ficaram na mesma posição que adotaram durante a subida de classificação anterior. Vitae apareceu e fez sinal de positivo. A energia mundana e etérica mais do que suficiente para atender às suas necessidades, para que eles possam fazer tudo o que quiserem. Ao ouvir isso, as 3 senhoras decidiram não se conter e mostrar a Vitae qual era o verdadeiro significado da gula. Afinal,
Eles sentiram que sua capacidade de absorção havia aumentado muito em comparação com a última vez, então queriam enlouquecer. Houve uma onda de choque explosiva no reino da anomalia quando a energia mundial foi arrastada em direção a eles, não em meras torrentes, mas em tsunamis. Eva teve que cobrir a si mesma e aos bebês com uma poderosa barreira de luz para evitar que fossem feitos em pedaços. Como se estivessem maravilhados com a habilidade da mãe, os pequeninos ficaram em silêncio com os olhos arregalados. Eva também respirava com dificuldade ao perceber o absurdo da transformação deles. Não foi absolutamente nada comparado a antes. A absorção de energia deles não dobrou, quase quadruplicou. Não só isso, mas a duração da transformação aumentou muito. Da última vez, Zaine foi a primeira a interromper a absorção aos 30 minutos, enquanto a Roma terminou 5 minutos depois de Zaine e Ikari precisaram de mais 30 minutos até ficar satisfeita. Desta vez Zaine continuou por cerca de 1 hora, enquanto Roma continuou por mais 30 minutos, enquanto o tempo total de Ikari chegou a 3 horas. O tempo todo, Eva ficou estressada por ter que manter sua barreira de luz, mas também ficou profundamente satisfeita com seu poder. Ela mal podia esperar para ver quais novas habilidades eles manifestariam. Zaine foi o primeiro a absorver a energia absorvida e a transformar. Seu corpo tornou-se um pouco mais perfeito e sua aura azul que brilhava com pequenos pedaços de eletricidade agora estalava como um gigantesco gerador de energia. Isso provavelmente significava que ela não escolheu despertar novas habilidades, mas fortaleceu as antigas. Eva não ficou surpresa com isso, pois Zaine era a mais inteligente de todas e saberia como administrar seu poder em equilíbrio com o resto deles. No caso de Roma, sua aura tornou-se um tom mais escuro de verde e algumas manchas pretas agora estavam misturadas. Seu cabelo, que se erguia como cobras na última vez que isso aconteceu, estava surpreendentemente adormecido e calmo. No entanto, Eva deu um passo para trás diante da aura pura e maligna que irradiava dela. Se ela não soubesse quem era Roma e como ela teria carregado as crianças e fugido, pois estava olhando para uma entidade ainda mais vil do que Rivetingnid. Felizmente, essa mudança de aura não durou muito. Em termos de aparência exterior, o número de gemas que os ciganos possuíam aumentou mais uma vez. Ela agora tinha 5 no total, uma no peito, bem entre os seios, 2 nos ombros e também nas costas da palma da mão, logo abaixo dos nós dos dedos. Eva e Hila observaram isso cuidadosamente. Eles estavam mais interessados em acompanhar as mudanças que ocorreram em Ultima Thule, porque esta raça tinha o maior potencial existente. Até mesmo os dragões eram uma piada para eles. Que tipo de habilidades Roma manifestaria à medida que crescesse? As mudanças de Ikari foram as mais diretas. Sua aura branca simplesmente ficou mais forte e densa. A última vez que ela subiu aqui, ela criou alguma vegetação neste reino árido que permaneceu permanentemente. Desta vez, porém, a vegetação aumentou em quantidade e alguns animais selvagens menores começaram a se manifestar, deixando todos os espectadores em silêncio. Quando observados, rapidamente ficou aparente que algo estava errado com eles, pois se moviam em passos cambaleantes e agiam de maneira estranha. Bem, Ikari lhes deu vida, mas não almas. Essa era uma habilidade muito além de seu alcance até o momento, mas se a dragão branca pudesse manifestar tais habilidades no futuro. Eva teve que respirar fundo para acalmar o coração palpitante. Ela esperou que as manifestações se acalmassem enquanto as 3 beldades digeriam a energia e a transformavam lentamente. Com o tempo, todos abriram os olhos e se entreolharam com surpresa e admiração. Ficou claro que eles ficaram chocados com os seus próprios desenvolvimentos, bem como com os dos outros. Mesmo que estivessem subindo de classificação, eles podiam dizer o que aconteceu no mundo exterior. Reúnam-se e segurem seus filhos. Eva disse a eles com um sorriso. Sem mais delongas, eles o fizeram. Zaine pegou o seu precioso Loki e esfregou suas bochechas nas dele, para a risada do pequeno vira-lata, enquanto Roma segurava gentilmente sua queridinha Rosella, que olhava para sua mãe com admiração. Quanto a Ikari, ela normalmente cuidava de Hila, então ela fez questão de colocar Hila em uma posição que não comprometesse seu chifre. Hila, percebendo que Ikari havia se tornado inteligente, fez uma careta de arrependimento e se acalmou em silêncio. Eva então abriu seus painéis de personagens e observou as mudanças ali. Nome: Roma, controlador místico rank 3 nível, sem ESP, 0% força do NPC,
10 dias do NPC, 10 fim do NPC, 10 int. NPC, 300 NPC primavera, 115 chá do NPC, 10 sorte do NPC, 10 habilidades ativas, mãos negras, espírito do caos, invocação de quimera, silêncio, dreno de vida, explosão final, ressurreição mística, corrupção elemental. Habilidades passivas, controle perfeito, insight pinacle, precognição, flexibilidade, miragem. Darkandes, habilidade ativa efeito, invoca uma infinidade de braços mortos-vivos da terra que prendem todos os inimigos em um raio de 1,6 km e os destroçam. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 30 segundos. Espírito do caos, habilidade ativa efeito, invoca uma alma contaminada pela energia do caos que se infiltra nas mentes e nos corpos dos outros, distorcendo sua própria essência em algo aleatório. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 10 minutos. Invocação de quimera, habilidade ativa efeito, invoca a existência de uma quimera do plano místico, que pode atacar e defender durante sua existência. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 8 minutos. Silêncio, habilidade ativa efeito, coloca uma maldição de silêncio em um inimigo que o impede de usar qualquer habilidade ou feitiço e remove todos os buffs e também características positivas. Duração, 1,5 minutos. Tempo de espera, 3 minutos. Leaf Drain, habilidade ativa efeito, ao entrar em contato físico com qualquer inimigo, drene sua vida a uma taxa de 1% por segundo e restaure a sua na mesma quantidade. Se estiver com saúde plena, a vida drenada é convertida em pontos de estatísticas para END recarga. Nenhuma explosão final, habilidade ativa efeito, dispara um feixe concentrado de energia mística que causa 1000% de dano místico a um único alvo e faz com que sua defesa e resistência caiam em 60%. Tempo de espera, 12 horas. Ressurreição mística, habilidade ativa efeito, traga de volta qualquer aliado morto com saúde plena e invulnerabilidade. Nota 1. O aliado deve estar na mesma zona de área que você. Nota 2. A invulnerabilidade dura 1 minuto. Depois disso, o aliado fica enfraquecido por 12 horas. Nota 3. Sem classificação ou limite de espécie. Contanto que o alvo seja considerado um aliado, eles podem ser revividos. Tempo de espera, 14 dias. Controle perfeito, habilidade passiva efeito. Você tem controle completo e total de toda a sua energia e poder, podendo manifestá-lo à vontade. Pinnacle Insight, habilidade passiva efeito, seu intelecto, memória e talento são 5 vezes melhores que o normal. Precognição, habilidade passiva efeito, você é capaz de perceber todos os perigos para sua pessoa durante o combate. Flexibilidade, habilidade passiva efeito, seu corpo é maleável ao extremo. Miragem, habilidade passiva efeito, os inimigos serão colocados em uma miragem que reflete a realidade. Esta habilidade não pode ser bloqueada, mas o nível de imersão em que um inimigo cairia depende das circunstâncias e de sua força de vontade. Não pode ser quebrado ou dissipado. Eva estava compreensivelmente sem palavras. Quase todas as habilidades de Roma foram alteradas para outra coisa, embora os nomes parecessem familiares, assim como alguns dos efeitos. Eva levantou a cabeça e olhou para a adorável donzela com um olhar chocado. Roma simplesmente riu e girou majestosamente, sua cintura se curvando de uma forma que fez as outras 3 sentirem fogo em seus abdômenes, apesar de serem mulheres também. Irmã mais velha, sou incrível, não sou? Roma perguntou brincando. Eva assentiu honestamente. Você é cigano, por Deus, você é. Por que as mudanças são tão grandes desta vez? Roma caminhou até Zayn, que sorria com orgulho e abraçou sua companheira esposa. A irmã Zayn ensinou a mim e a irmã Ikari como manipular manualmente a energia que absorvemos durante nossa subida de classificação, para que pudéssemos decidir por nós mesmas o que queremos, em vez de decidirmos por nós. Ikari acenou com a cabeça e olhou para Zayn com respeito, provavelmente agradecida pela inteligência e perspicácia da mulher perspicaz sobre este assunto. Eva também fez sinal de positivo para Zayn. Agradável. Zayn simplesmente colocou o braço esquerdo sobre os seios e os levantou com uma expressão arrogante enquanto o direito segurava a Loki. É tudo pelo bem do nosso clã Morningstar. Ikari inclinou a cabeça e colocou o braço sobre o peito como Zayn fez a mesma coisa. Como ambos tinham o mesmo tamanho, em torno do copo de
O movimento era um espetáculo para qualquer espectador. Mas é claro que as mulheres só eram livres umas com as outras em particular. Eles nunca fariam essas coisas em público. Quanto a Roma, como ela tinha uma copa bem modesta, mais ou menos do mesmo tamanho de Eva, eles só podiam sorrir sem jeito e fingir que eram ceigos. Suspiro. As comparações eram odiosas. Eva examinou as habilidades de Roma mais uma vez. Eles foram realmente incríveis. No entanto, alguns chamaram sua atenção especialmente, como silêncio, controle perfeito e miragem. Roma, o que aconteceu com suas habilidades de feitiço, confusão e adivinhação? Eva perguntou com curiosidade. Bem, charme e confusão são inúteis para mim, já que não me importo com a tensão sexual dos homens, apenas de Draco. Adivinhação também foi inútil para mim, já que aqueles com habilidade comercial podem usá-la melhor com menos advertências. Então, durante a subida de classificação, eu os sacrifiquei. Essa é uma das principais razões pelas quais a maioria das minhas outras habilidades úteis evoluíram tanto. Roma também colocou um dedo nos lábios e exibiu uma expressão pensativa. Além disso, sacrifiquei todas as novas habilidades que deveria adquirir para fundir minhas habilidades de última assunto com algumas de minhas habilidades raciais ciganas. Daí controle perfeito, visão pinacle e precognição. Guild Wars. Capítulo 416. Rank 3 NPC Belezas 2 Eva sentiu como se um raio estrondoso tivesse atingido seu cérebro. Ela se perguntou como as mãos necróticas de Roma se tornaram mãos negras e a maldição do mal se tornou silêncio. Mas parecia que Roma não usou energia para desbloquear novas habilidades. Em vez disso, ela usou para quebrar habilidades inúteis, bem como aquelas dominadas que viriam no rank 3, e as alimentou com suas habilidades já úteis, ao mesmo tempo que fundiu algumas habilidades que tinham semelhanças para torná-las mais fortes. Gênio. Roma, com sua habilidade Pinnacle Instinct, é hora de você aprender algumas habilidades profissionais para aumentar sua produtividade. Eva sugeriu. Como um mestre de artes místicas, você está mais inclinado à adivinhação e às habilidades obscuras, como marionetes, colheita de órgãos e extração de almas. O que você acha? Roma sorriu. Eu farei tudo o que a irmã mais velha acredita ser certo. Eva ficou emocionada com a confiança de Roma e o abraçou levemente. Não se preocupe, eu nunca vou te desviar. Ela soltou Roma e se virou para Zayn que ainda exibia seus seios maravilhosos com uma expressão arrogante. Eva sorriu e observou. Parece que nossa milf residente está se sentindo bem, hein? Zayn tossiu sem jeito e desistiu, mas também riu. Enquanto a donzela celestial me reconhecer, como posso falhar? Os lábios de Eva se contraíram. Ela decidiu que era melhor não provocar excessivamente alguém que era bom com palavras como Zayn, caso contrário ela poderia cair em uma armadilha. Ela rapidamente verificou o status de Zayn. Nome: Zayn, Diabo Real Rank 3 nível, sem ESP, 0% força do NPC, 10 dias do NPC, 10 fim do NPC, 25 int. NPC, 300 NPC Primavera, 10 chá do NPC, sem sorte do NPC. 10 habilidades ativas, lâmina psi, barreira psi, restauração psi, escritura. Habilidades passivas, sedução, ultratelecinese, ultrapsicometria, ultratelestesia, ultratransporte, ultratransvecção, controle de raios, miragem. Psiblade, habilidade ativa efeito, corte com energia mental purificada condensada na forma de uma lâmina que corta todos os pensamentos e sem ciência. Isso causa 150% de dano mental e incapacita um único alvo. Duração: 4 minutos. Tempo de espera: 7 minutos. Barreira psi. Habilidade ativa efeito: cria um escudo protetor de energia mental purificada ao redor do lançador que nega 100% de todo o dano mental enquanto reflete 50% do dano de volta, além de negar 70% de todo o dano físico. Duração: 3 minutos. Tempo de espera: 5 minutos. Psi-restauração. Habilidade ativa efeito: concentra energia mental purificada para restaurar resistência, mana e saúde do usuário em um piscar de olhos. Recupera 40% de todos esses atributos. Tempo de espera: 1 minuto. Escritura. Habilidade ativa efeito: força qualquer alvo a obedecer aos seus comandos incondicionalmente de boa vontade. Nota: isto é eficaz em monstros mais fracos que o usuário.
Não há limite para a quantidade de monstros que podem ser encantados, exceto pelo limite mental do usuário. Duração: nenhuma. Tempo de espera: 1 hora. Sedução: habilidade passiva. Efeito: aqueles do sexo oposto, bem como aqueles que são sexualmente orientados para você, demonstrarão intenso desejo por você. Ultratelecinese: habilidade passiva. Efeito: com sua energia mental, você pode controlar objetos externos de vários tamanhos à vontade. Ultrapsicometria: habilidade passiva. Efeito: com sua energia mental, você pode perceber as emoções e sentimentos brutos das pessoas ao seu redor e pode absorvê-los para se alimentar. Ultratelestesia: habilidade passiva. Efeito: com sua energia mental, cria um vazio permanente ao redor de seu corpo que sua mente controla totalmente. Este domínio é sempre mantido e pode auxiliar suas outras habilidades psíquicas de maneiras interessantes. Ultradistribuição: habilidade passiva. Efeito: com sua energia mental, você é capaz de mover seu corpo através das dobras do espaço na velocidade do pensamento, aparecendo onde você precisa estar. Ultratransvecção: habilidade passiva. Efeito: com sua energia mental, você é capaz de mover seu corpo pela atmosfera, conseguindo levitação e voo à vontade. Controle de raios: habilidade passiva. Efeito: você pode controlar livre e voluntariamente todas as formas de energia elétrica para atacar, defender ou imbuir. Miragem: habilidade passiva. Efeito: os inimigos serão colocados em uma miragem que reflete a realidade. Esta habilidade não pode ser bloqueada, mas o nível de imersão em que um inimigo cairia depende das circunstâncias e da vontade. Não pode ser quebrado ou dissipado. Eva também ergueu uma sobrancelha para Zayn, que riu. Já que mostrei a Rome e ao Ikari como fazê-lo, é natural que faça o mesmo por mim. Zayn explicou com um sorriso. Eva assentiu, pois isso deveria ser óbvio. É simplesmente surpreendente ver que, ao contrário de nós, aventureiros imortais, que temos que trabalhar como escravos pela chance de obter habilidades mais fortes, você não apenas obtém habilidades mais fortes de graça, mas também é capaz de fortalecê-las enquanto sob de classificação. Faltam habilidades, mas também surgiram novas. Que combinações você fez? Zayn respondeu diretamente. Em primeiro lugar, removi a maioria das minhas habilidades ativas. Eu sou a favor de técnicas na forma de habilidades passivas mais do que habilidades ativas com cooldowns problemáticos. Todos assentiram. Além de Draco e talvez de Eva, Zayn era a única pessoa que eles conheciam que tinha uma resistência mental tão grande. Isso se deveu em grande parte à sua locação de estatísticas e à sua linhagem. As habilidades que removi são Energia Drain, Omega Blast e Rapid Blink. Também tentei remover a habilidade passiva Seduction, mas não consegui, pois era uma habilidade racial de súcubo. Eva, Roma e Ikari começaram a suar. Que ousadia! Uma súcubo querendo remover a habilidade que definia sua existência. Zayn deve ser a única súcubo existente que tentaria algo assim. Zayn viu a aparência deles e foi capaz de ler seus pensamentos. Não é minha culpa. Nosso homem, Draco, é muito exemplar. Eu não preciso da habilidade de drenagem de energia, já que nunca tocarei em outro homem e pegarei sua semente para sustento, nem preciso fazer com que todos os homens com visão tenham uma dificuldade difícil. Apenas olhando para minha bunda por um segundo. Isso pode causar problemas mais tarde. Os lábios de Eva se contraíram. O raciocínio era definitivamente sensato e sólido, mas também parecia estranho por razões que ela não conseguia identificar. Quanto ao Omega Blast, foi inútil para mim devido às restrições e é muito mais fácil destruir um espírito imortal com energia de destruição de Draco do que meu Omega Blast. Quanto ao Rapid Blink, é inútil diante do Ultra Portation que eu pode controlar livremente. Eu combinei Thunder Streak, Thunder Wave e Lightning Aura para formar Lightning Control. O resto fui usando a energia das habilidades destruídas mais o que eu havia absorvido para fortalecer o resto. Zayn lambeu os lábios neste momento. Mas devo dizer que não tinha ideia de que a habilidade Omega Blast era tão poderosa. Só ela me deu energia suficiente para evoluir todas as minhas habilidades psíquicas do estágio base para o estágio ultra, saltando de avançado, superior e elite para apenas um nível abaixo do supremo. Eva não ficou surpresa com isso. Afinal, o Omega Blast era uma habilidade derivada do Omega de Kaelo. Apenas Mephisto poderia saber como os Royal Devils conseguiram adquirir esta versão pirata,
Mas é claro que seria poderoso. Zayn sorriu maliciosamente e olhou para Ikari. Mas chega de falar de mim. Quero ver como nossa querida irmã Ikari se desenvolveu desta vez. Ei, eu me pergunto se ela pode nos fazer cuspir sangue hoje. Rome e Eva também atacaram Ikari com olhares sombrios e possessivos, deixando a dragão branca preocupada. No entanto, ela reuniu sua coragem e estufou seu peito maravilhoso que não perderia para Zayn antes de declarar com orgulho. Esta rainha dragão não tem nada a temer. Você pode verificar. Oh! Parece que a pele grossa de Draco está passando para ela. Zayn observou com um sorriso bajulador. Acho que todos nós fomos infectados com isso de alguma forma. Roma apontou levemente. Seja qual for o caso, Eva inspecionou primeiro o crescimento de Ikari. Nome: Ikari, dragão adulto rank 3 nível, sem ESP, 0% força do NPC, sem diz do NPC, sem fim do NPC, sem int. NPC, sem NPC primavera, 495 chá do NPC, sem sorte do NPC, sem habilidades ativas, cura com luz branca, barreira branca, bênção de luz branca, ressurreição de luz branca. Habilidades passivas, criação de itens, criação de vida, conversão de éter, Dragobond especial. Cura pela luz branca, habilidade ativa efeito, infunde um alvo ferido com a luz sagrada da pureza, aliviando suas dores e trazendo de volta a saúde plena, enquanto restaura totalmente mana e resistência, foco e força de vontade. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado barreira branca, habilidade ativa efeito. Cria uma barreira defensiva que reduz todas as formas de dano em 70% e restaura 40% desse dano como saúde ao alvo desta habilidade. Pode cobrir até 5 alvos no rank 3. Duração: 15 segundos. Tempo de espera: 20 segundos. Bênção da luz branca. Habilidade ativa efeito. Infunde um alvo com a luz sagrada da pureza, concedendo-lhe força e poder. Todas as suas estatísticas são quadruplicadas, assim como sua defesa e dano. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado ressurreição da luz branca, habilidade ativa efeito, infunde vida nova em uma alma falecida, trazendo-a de volta dos mortos em perfeitas condições e no seu auge, independentemente da distância do conjurador. Recarga, nenhuma transmissão automática, desligado criação de itens, habilidade passiva efeito, você é capaz de criar itens médios com energia mundana ambiente. Criação de vida. Habilidade passiva efeito, você é capaz de criar pequenos organismos vivos com energia mundial do ambiente. Conversão de éter, habilidade passiva efeito, você é capaz de converter energia mundana em energia etérica a uma taxa de 1 cristal por quarto de hora. Os cristais variam em qualidade e estão sempre acima da classificação baixa. Dragobond especial, habilidade passiva classificação, efeitos, passiva 1, compatibilidade suprema. A cópula entre os dois dragões empatados por esta habilidade sempre conceberá um filho. Passivo 2. Status Link. Ambos os dragões empatados por esta habilidade são capazes de trocar pontos de estatísticas entre si livremente se estiverem dentro da mesma zona de área. Passivo 3. Sinergia perfeita. Os dois dragões são capazes de exibir 300% de suas respectivas proezas dracônicas em combate. Passivo 4. Link. Os dois dragões são capazes de saber a localização um do outro e chegar ao lado um do outro à vontade. Eva ficou em silêncio por um longo tempo antes de respirar e levantar a cabeça para olhar para Ikari. A dragão branca estava esfregando a nuca com uma expressão tímida. Bem, a habilidade que ganhei no nível 60 foi a habilidade de ressuscitar os mortos. Não consegui remover nenhuma das minhas habilidades ativas, pois são habilidades raciais do dragão branco. E minhas habilidades passivas são todas úteis, então as mantive. Vamos ver. Eu infundi a maior parte da energia em minha produção de éter para torná-la igual a de Draco, e coloquei mais de 60% do resto na habilidade Dragobond porque queria que fosse um pouco como Soulbond de Roma. Quanto mais ela falava, mais baixa sua voz ficava ao perceber que as suas esposas e irmãs não estavam respondendo nem um pouco. Todos olhavam para ela como se tivessem acabado de testemunhar o nascimento de um monstro, o que deprimiu Ikari. Qualquer coisa que ela fizesse fazia as pessoas olharem para ela dessa maneira. Não era culpa dela que nenhum deles jamais tivesse conhecido um dragão branco. Era assim que ela, sua mãe ou qualquer outro dragão branco deveriam ser.
Embora seja certo que a escolha de sua locação de estatísticas possa tê-la tornado um pouco mais forte do que os outros. Eva e companhia não pretendiam transmitir tais sentimentos a Ikari, mas não puderam evitar as reações diante de sua monstruosa habilidade e potencial. Foi Eva a primeira a se recuperar do choque. Ikari, sua habilidade de ressurreição. Quais são as limitações? Eva perguntou lentamente. Ikari ponderou um pouco e respondeu honestamente. Eu já expliquei isso para Draco antes, então vou repetir o que disse a ele. A principal limitação da habilidade de ressurreição da luz branca é que não posso me reviver. No entanto, desde que aqueles que estou revivendo não sejam deuses, devo ser capaz de trazê-los de volta à vida instantaneamente. Desde que haja energia mundana suficiente, o número não deve ser um problema. O corpo do falecido é o preferido, mas posso reviver se não houver nenhum. No entanto, eu precisaria de um pouco de energia etérica para isso. Anteriormente, eu precisaria usar energia divina, mas sua preparação cuidadosa reduziu bastante a dificuldade. Quanto mais perto eu estiver do local onde a pessoa ou pessoas morreram, mais fácil será. Eu poderia, teoricamente, reviver alguém de uma grande distância, mas o custo para isso seria imenso. Quanto à data da morte, não poderei reviver ninguém que morreu há mais de 20 anos. Costumava ser 10 anos, mas sinto que posso lidar com mortes mais antigas graças ao meu poder atual. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.